Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Meditação da história da Sagrada Paixão, segundo Luís de la Palma. Capítulo 21. Pilatos manda açoitar o Salvador. Não era pouco o que Pilatos oferecera ao povo judeu, pois, além dos golpes, cusparadas e bofetadas que o Senhor recebera na casa de Caifás, e da zombaria e do escárnio com que Herodes e a sua corte o tinham tratado, ele prometera castigá-lo com açoites. Era um castigo não apenas doloroso, mas também infame, próprio para escravos e proibido a um cidadão romano. O governador imaginara que isso seria suficiente para atender ao objetivo dos judeus, que odiavam o Senhor porque se fazia superior e queria ser rei, pois ele ficaria tão humilhado e descomposto que não só deixaria de falar do reino, mas andaria envergonhado entre os homens. Pilatos viu que nem o povo e nem os sacerdotes que o instigavam aceitavam a sua proposta, mas mesmo assim decidiu cumpri-la, pressupondo que quando o vissem açoitado, mudariam de ideia. Com esse objetivo e para fugir da gritaria do povo, Pilatos retirou-se do pretório com o Salvador, talvez queixando-se da obstinação e malícia daquela gente que o forçava a fazer o que não queria. Ele teria dito ao Salvador: "Viste bem o furor e o alvoroço desse povo e os meios que eu busquei para te libertar. Percebo claramente que levantaram essa tempestade contra ti por puro ódio e inveja. Mas quem poderá convencer e enfrentar um povo furioso? É tempo de receber um castigo para evitar outro maior. Se eu me esforçar mais para defender-te, serei prejudicado, e talvez toda a província também. E se tu quiseres livrar-te de toda a afronta, perderás a vida. Há somente um meio seguro, que nesse caso tão complicado, tu sofras pacientemente um castigo para que os teus inimigos sosseguem e eu me veja livre deles, e tu permaneças vivo. Por isso convém que eu ordene açoitá-lo." O que poderia o Salvador responder além do silêncio, ou com a mansidão, temperança e disposição de todo o seu corpo, dizer o que em seu nome está escrito: "Eu estou preparado para ser flagelado." Salmo 37, versículo 18. O momento em que Jesus foi açoitado, preso a uma coluna, é um dos mais insignes e dignos de devoção da paixão do Senhor, porque ali Jesus sofreu no mais alto grau as afrontas e dores, e foi quando mais derramou o seu sangue, não de uma ou outra ferida, mas de muitas, espalhadas por todo o seu corpo. O Senhor quis ficar chagado desde as plantas dos pés até a cabeça, para assim curar as chagas do seu corpo místico. Conforme disse Isaías, desde a planta dos pés até a cabeça, não havia nele nenhum lugar são. Salmo 1, versículo 6. O Senhor também quis corrigir e castigar em sua própria carne a má inclinação e os excessos da nossa carne,
condenar a excessiva benevolência com que a tratamos e fazer penitência pelos deleites sensuais e desonestos dos homens. Como são tantos e tão feios os nossos pecados, o peso descarregado nas costas do Senhor precisava ser rigoroso e cruel. Talvez por essa razão, o Senhor sempre falava de sua paixão aos seus discípulos e mencionava principalmente os açoites, com particular ênfase, como quem trazia sempre diante dos olhos essa afronta e dor. O Senhor, por ordem do governador, fora entregue aos litores e verdugos para o aceitarem. Tiraram-no da presença do juiz e ali mesmo no pretório, que era um lugar público, patente e destinado a castigar e torturar os malfeitores, mandaram-no tirar a roupa. Disseram-lhe muitas descortesias e ameaçaram-no com os açoites que logo lhe dariam. O Senhor era tão manso e humilde que, como disse São Pedro, para nos dar o exemplo que teríamos que seguir, não maldizia a quem o injuriava, nem ameaçava vingança quando sofria, mas obedecia e sujeitava-se aos que o julgavam e condenavam injustamente. E assim, por ordem dos verdugos, ele tirou as suas vestes e dispôs-se para receber essa afronta e sofrer esse tormento. Ou, talvez, o Senhor deixou-se ser despido por eles para que o tratamento fosse mais áspero e descortês e a injúria ainda maior. Ou ainda, talvez, ele tenha começado humildemente a tirar as vestes e eles tenham terminado de fazê-lo com descortesia até deixá-lo totalmente nu. O corpo virginal do Senhor ficou nu, a arca da aliança ficou descoberta aos olhos dos homens profanos e foi exposto à vergonha aquele mancebo honesto e puro, o mais belo de todos os filhos dos homens, sofrendo a confusão da nudez que a nossa culpa merecia e merecendo-nos as vestes da graça e a estola da imortalidade que nos daria em sua glória. Descobriram a sua carne pura, concebida sem pecado pela obra do Espírito Santo, a qual o Filho de Deus se unira para honrar toda a natureza humana, para nos ensinar por ela a honrar a Deus e para nela oferecer o sacrifício agradável e sem mancha ao seu eterno Pai. Por fim, expôs-se o amado e desejado esposo das santas castas e puras, cuja formosura nos torna os homens castos e cuja majestade faz os anjos do céu reverenciá-lo, a quem toda a igreja pode dizer verdadeiramente o que a esposa de Davi, Micol, disse-lhe por desprezo: como o rei de Israel se fez louvar hoje, descobrindo-se na presença das servas dos seus servos, como se descobriria um homem de nada. Mas os ministros do demônio, que naquele momento tinham licença sobre o Salvador, despidos de qualquer humanidade e respeito, ataram o Senhor nu em uma coluna de pedra. As cordas devem ter sido amarradas com força, pois por o terem visto fazer tantos milagres, temiam que se libertasse com o seu poder. E por causa da grande crueldade com que pretendiam açoitá-lo para que não se movesse.
Ó homens cegos, por que atais o onipotente? Ele teria permanecido imóvel. Por que atais as suas mãos, se ele está em poder das vossas? Ele não as moverá, porque quer e se apraz com o sofrimento. Ó caridade, quão poderosas são as vossas cordas, pois o próprio Deus pôde ser atado com elas. Se não fossem os laços e prisões do amor, que outros bastariam para prender o Filho de Deus a uma coluna? E se na noite anterior São Pedro passara frio, mesmo vestido, o que dizer do Senhor nu e atado a um mármore, desfeito e sem forças por causa dos maus tratos da noite anterior? Uma vez preso, os guardas começaram a açoitar o seu delicadíssimo corpo, ou com varas, conforme o costume dos romanos, ou com rédeas e açoites de couro, conforme o costume dos judeus, ou com os dois. Os verdugos, que segundo dizem eram 6, se revezavam entre si e descarregavam freneticamente a sua maldita fúria na sacratíssima carne e inefável paciência do Filho de Deus. Foi o espetáculo mais horrendo que o mundo já viu e jamais verá outro igual. Homens açoitando o Filho de Deus à vista de seu eterno Pai e de todos os anjos do céu, sem que ninguém os impedisse. Que venham todos os homens ao pretório de Pilatos e vereis Deus açoitado por vossas culpas. Reconhece, ó homem, o quanto vales, pois foste comprado por esse preço, e o quanto deves àquele que tão liberalmente pagou por ti. E envergonha-te de te tornares novamente escravo do pecado, se sabes estimar o valor e a dignidade desse resgate. Quem poderá contar o número de açoites que o Senhor recebeu? Alguns dizem que passaram de 5.000, mas não poderiam ser poucos os açoites dados para castigar tantos e tão feios delitos que os homens cometeram. Isaías disse que Deus colocara sobre ele os pecados de todo o mundo, que ele fora chagado por suas maldades e que o castigo merecido por nossas culpas seria descarregado sobre as suas costas. Isaías 53, versículos 5 e 6. A lei ordenava que o número de açoites fosse proporcional ao delito, mas qual o crime que deveriam ter os açoites de Jesus se os nossos delitos eram ilimitados? Por isso, os santos profetas, muito tempo antes, disseram que o seu estado era tal que não havia nele beleza e nem esplendor, que o seu corpo ficara como o de um homem leproso. Isaías 53, 2 a 4. E que não restara nada são desde a planta do pé até o mais alto da cabeça. Isaías 1, versículo 6. Se os profetas que olhavam de tão longe tiveram esse sentimento, o que não sentiriam a sua Santíssima Mãe, que estava tão próxima? Logo chegara até ela a nova resolução de Pilatos, que mandara açoitar o seu filho. Com essa notícia, renovar-se-iam as suas lágrimas e de todas as santas mulheres que a acompanhavam. Se as mães sofrem tanto quando se afrontam os seus filhos ou maridos,
O que sentiria o coração da Virgem ao saber que tratariam o seu filho com tanta afronta e dor? Pode ser que não se tenha contido e que se tenha aproximado do pretório onde pudesse ver, ou ao menos escutar os golpes dos açoites, os quais, ao soarem seus ouvidos, feririam fortemente o seu coração e fariam correr tantas lágrimas de seus olhos quanto sangue do corpo de seu filho. Nas revelações de Santa Brígida está escrito que a bem-aventurada Virgem lhe disse: no momento da paixão de meu filho, os seus inimigos prenderam-no, ferindo-lhe o pescoço e a face. Levado para a coluna, ele mesmo tirou as suas vestes e pôs as mãos na coluna, e os seus inimigos ataram-no nela. Ao primeiro golpe, eu, que estava perto, caí como morta. E voltando a mim, vi o seu corpo açoitado até as costelas, de maneira que era possível vê-las. E o que era mais triste e doloroso é que quando retiravam os açoites, rasgavam a sua carne. E como meu filho estava ensanguentado e despedaçado, de maneira que não se via nele parte sã e nem parte alguma que pudessem açoitar, um dos que ali estavam, contrariado, perguntou: porventura matarão este homem antes de sentenciá-lo? E dizendo isso, cortou as ataduras. Não se pode duvidar de que somente a Virgem, com altíssima contemplação, sabia reconhecer e estimar o amor que o Eterno Pai tinha pelo mundo. Ele, que não poupara o seu próprio filho, mas o entregara aos açoites para a sua salvação. Bem como a obediência e a caridade com que o filho se oferecia. Ela também o oferecera como sua mãe que era, com profunda reverência e caridade pela sua salvação e de todos os homens, com grande desejo de que todos conhecessem e valorizassem esse inestimável benefício. Mas haverá algum homem tão cego que não o conheça, e com o coração tão duro e impenetrável que não caia rendido aos pés do Senhor? Pois se um homem honrado e inocente fosse o fiador de um ladrão, que estivesse preso e condenado aos açoites por causa de seus roubos, permitindo que o prendessem para que libertassem o ladrão, quanta pena não sentiriam todos se o fiador vendesse toda a sua fazenda para pagar os roubos que não fizera e se afrontassem ou açoitassem publicamente pelo delito que não cometera? E se o verdadeiro ladrão tivesse sentimentos de homem, ficaria envergonhado com o sofrimento de seu fiador. Sentiria no coração os açoites que lhe davam nas costas, e com lágrimas e em alta voz proclamaria que era ele o delinquente e merecedor daquele castigo, e que aquele que sofria não tinha culpa. Ó coração ingrato e duro, que conheces os pecados que cometestes contra Deus, e vês o Santo dos Santos, e fonte de toda a santidade ser açoitado, porque foi por ti o fiador. Que sentimento tens? Quanto te envergonhas? Como o louvas e o agradeces? Como não te tornas o seu escravo e não te rendes à sua perpétua obediência, quando atado a uma coluna e coberto de chagas, o escutas dizer:
estou pagando pelo que não roubei. Salmo 68, versículo 5. Sou açoitado todo dia e a minha flagelação começa desde o amanhecer. Salmo 73, versículo 14. Se é verdade que o devedor não é mais incomodado quando o seu fiador paga a sua dívida, não devemos confiar que a justiça divina nada mais vos quer pedir, pois está muito satisfeita com o pagamento que Jesus Cristo lhe fez, desde que queiramos aproveitá-lo e nos servir dele? A redenção foi feita com tanta abundância que, embora o perdão de Deus pelas ofensas que os homens lhe fazem seja uma dádiva para todo homem arrependido, o pagamento feito por Jesus Cristo, nosso Senhor, excede em valor a dívida do homem, muito mais que o mais alto céu ao mais profundo abismo. O homem culpado merecia ser açoitado, preso, escarnecido e morto. Não está, pois, bem paga essa dívida com açoites e escárnios, com tormentos e com a morte de um homem que era não somente justo, mas que também era Deus? Jesus quis assumir em seu santo e inocente corpo a penitência que a desordem do nosso corpo merecia, corrigir em sua carne a rebeldia da nossa carne, deixá-la sujeita e rendida à custa de sua dor, e nos dar o exemplo de como nós devemos castigá-la para que as suas obras sirvam ao Espírito e não ao pecado. O mais belo dos filhos dos homens quis ficar sem nenhuma beleza, totalmente chagado como um leproso, para tornar as nossas almas formosas e agradáveis aos seus olhos. Salmo 44, versículo 3. E para que a igreja aparecesse gloriosa diante dele, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e imaculada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.